Nosso carro ferveu por um problema de freios. Esse aqui travou. Acho que somos os primeiros a contar essa história. Depois de dias tranquilos em Paranapiacaba, saímos rumo ao litoral sul de São Paulo. Mais uma vez, fomos confiantes de que estava tudo certo com o carro. E para ser sincero, como esse trecho era de descida de serra principalmente, não percebemos grandes variações de temperatura. Fomos tranquilos, curtindo a paisagem, e essa falsa sensação de que estava tudo bem, mais tarde acabaria por cobrar o seu preço. E chegamos aqui em Itanhaém. Viemos pra cá porque temos um ponto de apoio de um amigo que é amigo do pai do Ralph e, consequentemente, nossos amigos. E também temos alguns compromissos aqui, que a gente tem que buscar coisa no correio daqui. Algumas outras encomendas que também chegaram. Paranapiacaba foi muito bom, deu um descanso pra gente. Só que não conseguimos trabalhar porque não tinham tomadas disponíveis onde a gente estava. Então a gente vai aproveitar essa estadia também para dar uma trabalhada, subir uns vídeos, né? Vocês devem estar curiosos com essa aventura toda. Mas antes, bora aproveitar o final de semana com calma. Encontrar amigos antigos é sempre bom, especialmente aqueles que te viram crescer. A recepção aqui foi muito boa, tanto pelas pessoas quanto pelos bichinhos. Impossível também não falar da comida de fogão a lenha. Fomos recebidos com um banquete preparado com muito carinho. Vocês também acham que a comida de fogão a lenha tem um sabor especial? Depois de muita conversa, fomos para um verdadeiro tour pela cidade de Itanhaém. Passando pelos principais rios da cidade, descobrimos que a pesca é um ponto forte. Além das praias, o lazer e o turismo aqui nos rios é um destaque. E por falar em praias, você sabia que aqui foi gravada a novela Mulheres de Areia? Depois desse dia cheio, aproveitamos a noite para trabalhar um pouco e carregar os nossos equipamentos. Aproveitamos também para tomar aquela cerveja de Cambuci que compramos lá em Paranapiacaba. No dia seguinte, logo cedinho, caímos na estrada. Nesse trecho até Curitiba, já começamos a sentir que o carro não estava normal. Ele parecia amarrado, não desenvolvia, especialmente nas subidas. Eram nesses pedaços também que a temperatura começava a subir. Resolvemos seguir mesmo assim, mas tudo se agravou depois do pedágio. E aí, por que estamos parados aqui? Você pode me explicar? Desde que a gente fez o sistema de freio da nossa, ela tem segurado, amarrado, o carro está um pouco preso. E isso tem feito com que o motor esquente um pouquinho. E chegando aqui já, a gente resolveu parar para dar uma ajustada na questão do freio. E a gente percebeu que estava borbulhando o reservatório de expansão. Resumo da ópera, ela deu uma pequena fervida. Aí já estamos aqui para vendo o que pode ser. Mas assim, não foi nenhum problema sério, não misturou água e óleo, o cabeçote tá em paz, tá tudo certinho. A gente parou antes que o problema acontecesse assim, que ficasse mais sério, né? Tamo aqui. Tá vendo? Vai comprar carro que ferve? Não é isso que vocês falam? Mas tá tudo certo, gente. É mais coisa de parar, de ir sentindo o carro. A gente já subiu uma serra hoje. Talvez o dia tá muito quente também. Acho que faz bem a gente não subir 2 serras de uma vez. Ele acha que não tem nada a ver. Eu já acho que é bom esperar. E também essa questão dela tá presa no freio. Ele sente que fica mais... Que às vezes ela descola, a lona descola, dá uma descolada da roda. E ele sente correr. Mas tem horas que ele sente pegar e isso tá atrapalhando a nossa viagem. Aí família, o que tá acontecendo então? Quando pisa no freio lá, esse aqui aciona certinho, tá vendo? Esse aqui travou. Mesmo o burrinho sendo novo. Foi isso que aconteceu. Consequentemente, ela tá amarrada e esquentando a temperatura.
tem coisas que precisam acontecer, né, gente? E vou falar, ainda bem que isso aconteceu aqui e a gente achou esse mecânico que deu muita assistência pra gente. Ele olhou o freio de verdade, tirou a roda e aí a gente viu aquela pincinha, tem imagens aí, vou deixar mostrando, que um lado estava funcionando e do outro não. Então ali eu já fiquei aliviada porque eu sabia, e o Ralph falava também, né? E foi logo depois a gente mexer no freio. Então a gente sabia que tinha alguma coisa a ver com o freio, mas todo mundo falava, não, é porque é novo. Tudo bem, é novo, tem o tempo de assentar e tal, mas o Ralph falava que sentia pegar muito. Então ali... E aí a Tina, né, andava totalmente amarrada e forçando mais, né? Porque imagina, você acelerar é uma coisa, agora você acelerar tendo uma força contrária é outra, né? Porque o freio, querendo ou não, é uma força a mais que o carro tem que compensar. Então, quando ele falou pra eu descer, porque ele tava escutando barulho de ferver, nossa, ali minha pressão, olha, e já tava calor também. Enfim, coisas que a gente precisa passar na vida na estrada, né? Em casa normal a gente não tem esse perrengue, mas na estrada estamos sujeitos. E aí, ó, já paramos aqui, já garantimos o banho, que aqui tem banho. Não pagamos nada, afinal a gente gastou um pouquinho ali na oficina com os ajustes que o mecânico fez. E aí, ó, o banho tá garantido! Bora tomar banho! Yes! Ó, gente, esse posto aqui salvou nossa pele hoje. Posto Ongarato, aqui em Cajati. Atendimento maravilhoso, todos os funcionários super atenciosos com a gente, querendo resolver nosso problema. Tem de tudo, tem mecânica, tem restaurante, tem banho. Aprovado. Mas o que eu quero dizer é que depois dessa canseira de dia, não temos energia pra cozinhar, gente. Esquece. Vocês são assim também? Sempre estão procurando uma desculpa pra não cozinhar? Ainda bem que os preços aqui são bons, são razoáveis. E aí o que acontece? A gente ainda tem que chegar em casa e arrumar a casa, porque a gente arrumou a parte de carro. Não, ó, a gente tá num posto de gasolina. Cozinhar é chatinho, mas é o menor dos problemas, porque depois a gente tem que lavar a louça pra fora, a gente acaba chamando muita atenção e a gente não quer fazer isso por esse motivo. A gente quer comer aqui quietinho, sem tocar no carro, sem chamar a atenção da forma mais discreta possível. Depois daquele perrengue que a gente passou na van, a gente tá optando por ser o mais discreto possível sempre. Pegar as coisas pra tomar banho. Shampoo em barra e condicionador em barra. Deixar tudo organizado pra chegar lá e não esquecer nada. Bom dia, gente! Estamos aqui correndo mais do que a gente gostaria, não deu nem tempo de fazer café, mas é por causa da chuva. A gente não quer pegar serra e chuva. Aquela paradinha para abastecer e seguir a viagem. Assim que a gente abastece, o Ralph coloca na planilha. Não consegue não fazer isso. 0,37. Tem que sem contar parar, senão depois esquece. 484 o valor. Quilômetros por litro, ó. Aqui vocês vão ver, ó. Nesse tanque ela fez 11,49 km com litro. Andando amarrado, né? O que tá bom, porque ela tava meio amarrada. O último em compensação ela fez 8,94. Nunca tinha consumido tanto. Foi serra e amarração, hein? É só nós e o caminhão. Muito. Pelo menos essa hora. Gente, que nervoso que dá, né? Eles passam com tudo. Socorro! Olha, não dá pra ver o relógio, mas nunca mais ela esquentou. Não daquele jeito que esquenta e não baixa. Ela tem ficado nessa faixa aí dos 67, 68, 70 graus praticamente desde que a gente saiu de lá. Então assim, aparentemente era freio mesmo. Nosso carro ferveu por um problema de freios. Somos
primeiros acontece a história. Família, paramos no posto aqui pra fazer um café, usar o banheiro e tal. E a gente vai aproveitar aquela aguinha quente que a gente pegou lá no último posto, no Ongarato. E bora falar um pouquinho sobre o carro, então. Ó, tá quentíssima mesmo a fumaça. Tava 78 graus a hora que eu peguei lá. E tá quente ainda, a gente trouxe na térmica. E bora garantir o cafezinho. A gente saiu de lá meio fugido da chuva. E no final nem foi, né? Choveu assim. Era uma chuva fina e constante. Não caiu a tempestade que a gente tava esperando, que foi ótimo. E agora aqui a gente já tá 1 horinha de Curitiba. Tá começando a abrir um solzinho. Tomara que dê uma carinha nas placas. Mas bora falar do carro, que eu sei que é isso que vocês estão curiosos, né? E as suspeitas confirmaram. Eu já tava me sentindo um maluco, que eu chegava e falava, cara, ela tá esquentando por causa do freio, ela tá esquentando por causa do freio, dá uma olhada no freio. Todo mundo falava, não, imagina que se o carro vai aquecer por causa do freio, não tem nada a ver. Bom, resumo, arrumamos o freio, arrumamos ali a questão do pistãozinho que não estava acionando direito, fizemos a sangria, tiramos o ar do sistema e agora ela tá jóia. Ela veio praticamente esse trecho todo com algumas serras, fizemos aí uns 200 km a uma temperatura média ali de 70 graus. Às vezes ela ia ali até os 75, 77 num trechinho de serra onde exigia mais, mas logo ela já voltava, às vezes baixava até para os 65 graus, né? Então assim, voltou a ser o carro que a gente conhece. O importante é isso, porque ela subia, mas ela descia, diferente do que estava acontecendo em reta. Em reta ela estava aquecendo e não parava de subir. E eu sentia muito o carro amarrado, sentia um rangido assim no pedal, sabe? Como se tivesse alguma coisa pegando mesmo. E a temperatura, quando a gente veio, ficou ali nos 100 graus um tempão, ela não descia de jeito nenhum. E agora tudo voltou ao normal. Ela dá um pico ali, sobe ali 6, 7, 8 graus, mas logo assim, passou a serrinha, ela baixa. Uma coisa, que se a gente tivesse subido diretão, sem parar naquele posto, talvez o pior tivesse acontecido. Talvez ela tivesse fervido de forma mais séria. Porque ela chegou a ferver, realmente, ela ferveu. Sim. Só que não estragou o cabeçote, né? Nem nada, graças àquela tampinha que fica ali em cima do radiador, né? Que cumpriu o papel dela, que é quando o sistema enche de pressão, ela deixa vazar o excesso de água e pressão para o reservatório de expansão. Então assim, ela funcionou do jeito que ela tinha que funcionar, o que poupou a gente de problemas mais sérios. E felizmente também a gente encontrou um mecânico que não me achou maluco. Gente, que falou, não, você tá certo, cara, ela tá amarrada, vamos resolver aqui. Isso é outra coisa, porque tudo acontece onde tem que acontecer, né? Graças a Deus que a gente parou nesse posto, que tinha esse mecânico que deu atenção pro nosso problema, pras nossas suspeitas. Ouviu a gente, E ele olhou e ele achou. Vocês viram, né? Não tava movimentando aquele lado mesmo. E aí imagina, um carro andando assim. Inclusive o mecânico já teve desse carro, ele teve dois. Teve uma Besta e teve uma Bongo 2700. Então, quer dizer, ele entendia. Deu tudo certo. A gente teve que parar naquele posto que ia ser aquele... E a gente não parou por isso. A gente parou pra olhar os freios e viu que ela tava fervendo. Então, cara, as coisas acontecem como e quando tem que acontecer, sabe? Isso mostra que Deus tá do nosso lado. Porque, olha, foi tenso, mas deu tudo certo. Café? Vamos. Vamos então ser um pouquinho mais técnico aí para os cabeções de plantão, que eu sei que tem muita gente que tem um interesse real, né, que a Besta, assim como eu tinha quando eu comprei esse carro e não encontrava muita informação. Vamos ser um pouquinho mais técnico aí para quem quiser entender de fato o que aconteceu, né? O nosso freio estava pegando, mas o que isso quer dizer? A gente fez uma revisão completa desse sistema de freio. Dentro tem um pistãozinho que aciona as sapatas para elas fazerem esse movimento e encostarem ali no tambor de freio. Isso faz com que o carro pare, e é o sistema também do freio de mão. O que acontecia é que a mangueira de freio estava com ar, o que empurrou esse pistãozinho e ele travou dessa forma, tá? Então assim, um lado voltava de vez em quando, o outro lado estava encostando o tempo todo no tambor, o que fazia com que o sistema aquecesse. Eu basicamente estava andando com esse carro como se eu tivesse o tempo todo com o freio de mão puxado no máximo. Nossa. Por isso que eu sentia ela amarrada, tá? E foi por isso que a gente fez quase 9 km. A gente fez a pior média de consumo que a gente já fez, que foi 9 km com litro. Tanto que nesse outro tanque agora ela já fez quase 12. Mas vamos lá. Café. E agora falando sobre o sistema de arrefecimento desse carro. A nossa, eu já falei algumas vezes aqui, não tem válvula termostática. Então, a gente sabia que esse não era o problema.
Aí poderia ser algumas coisas como bomba d'água, podia ser essa tampinha e tal. Mas para vocês entenderem basicamente como funciona o sistema de arrefecimento desse carro, tá? Ele, podem me corrigir se eu estiver errado, ele é um sistema não selado. O que é um sistema não selado? A água circula para esse reservatório de expansão e volta ocasionalmente. Em cima do radiador eu tenho uma tampinha, que ela tem uma mola. Quando esse sistema esquenta, quando a água ali que circula pelo motor esquenta, aumenta a pressão nesse sistema, essa tampinha, essa pressão extra empurra essa mola de volta, o que faz com que o excesso de água e pressão vá para o reservatório de expansão. Foi nesse ponto, nesse momento, onde a água estava indo para o reservatório de expansão, por causa da temperatura excessiva, que a gente parou e conseguiu dar manutenção. Provavelmente se a gente tivesse rodado mais, a pressão no sistema teria aumentado tanto, essa tampinha não teria dado conta e poderia ter acontecido de estourar a junta do cabeçote. E aí o problema fica mais sério. Estourando a junta do cabeçote, pode ser só a troca da junta, mas normalmente acontece a mistura da água com o óleo do motor, por causa dos dutos ali, né? E aí começa a ter um efeito bola de neve e o problema começa a ficar bem sério, o que pode travar o motor de forma geral. Principalmente o que acontece com certa frequência quando esse tipo de problema ocorre é ter que dar um passe no cabeçote ou trocar o cabeçote por completo. Felizmente não foi o nosso caso. Quanto é um cabeçote? É difícil dizer, mas eu acho que se a gente tivesse que fazer um serviço ali, a gente ia gastar na faixa de uns 3 mil reais. E gastamos 80 reais só pro cara dar uma geralzinha no nosso freio ali. Muito parceiro. Esse é um carro que tem mais de 20 anos, então a gente sabe que manutenções vão ocorrer na estrada, né? A gente tem essa ciência. É torcer sempre para ser algo simples. Ficar monitorando agora aquele reloginho de temperatura, ficar esperto. E assim, ao menor sinal, pare e revise o seu carro antes que ocorra um problema mais sério. Foi isso que a gente fez e deu certo. Mas agora... Vamos falar de coisa boa? A gente cruzou o nosso primeiro estado, saímos de São Paulo, estamos no Paraná, chegando em Curitiba. Estamos mais ou menos ali a 1 hora de Curitiba. Na verdade, pelo GPS até menos, né? Que o nosso carro é devagarzinho, a gente vai devagarzinho ali. Estamos mais ou menos a 1 hora de Curitiba. Obrigado por acompanhar a gente. Obrigado pela presença de sempre.